Hoje, eu preciso ter uma conversa mais séria com você. Sabe aquele sonho de se aposentar tranquilamente pelo INSS e aproveitar os anos dourados sem preocupação? Pois é, eu tenho uma notícia nada animadora sobre isso. Muito provavelmente você não vai se aposentar como você imagina. E eu vou te explicar exatamente o motivo, o porquê. Antes de continuar, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que eu vou te contar hoje pode mudar a sua forma de pensar sobre o seu futuro financeiro. E claro, já compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, porque todo mundo precisa saber disso. Prontos para mais um voo, Águia? Olha só, não é fake news. Se você já ouviu isso antes e pensou que é fofoca, pensou que era coisa de gente que não sabe o que tá falando, eu sinto em te dizer, mas não é fake news. Nós realmente enfrentamos um sério problema com a Previdência no Brasil. Esse problema não é algo que surgiu ontem, não. Ele tem raízes históricas muito profundas. A primeira Previdência Social, ela surgiu lá na Alemanha em 1889 com o chanceler Otto von Bismarck. A ideia era proteger os trabalhadores que atingiam ali os seus 70 anos de idade. Um detalhe importante é que na época a expectativa de vida era muito baixa, ou seja, pouquíssimas pessoas realmente chegavam a usufruir desse benefício nessa idade. Com essa popularidade, o modelo se espalhou pelo mundo. E aqui no Brasil, a coisa toda começou em 1923, com a Lei Eloy Chaves, mas foi só ao longo do tempo que o INSS se consolidou de fato. Naquela época, a população brasileira era predominantemente jovem, e nós tínhamos cerca de 13 trabalhadores para cada aposentado, para cada um que recebia o seu benefício. E mais, cada casal tinha, em média, 6 filhos. Isso garantia que sempre haveria uma nova geração contribuindo aí com sobra para sustentar os aposentados. Elisiane, como assim contribuindo? Eu não entendo muito bem como é que funciona essa contribuição e todo o sistema do INSS. Veja, a ideia do INSS era uma ideia muito boa, que funcionava antigamente, porque a configuração da população era diferente, entende? O INSS ele é um Instituto Nacional de Seguro Social, basicamente funciona como um seguro para os trabalhadores. Todo mês, quem trabalha com carteira assinada tem lá uma parte do salário descontada e enviada para o INSS, e os autônomos podem pagar como contribuintes individuais. Mas para que serve isso? Veja, esse dinheiro vai garantir os benefícios importantes, além da aposentadoria, como o auxílio-doença, salário maternidade e até pensão por morte para os seus dependentes aí dos trabalhadores. Então, o INSS ele é tipo uma poupança coletiva. Quem está na idade, trabalha, contribui, e quem precisa poderia contar com esse apoio financeiro em momentos importantes aí da sua vida. Você tá captando que eu tô te alertando aqui? Veja, eu não sou contra o INSS, não é isso, só que a forma que está sendo configurada, a forma que já existe o INSS, enfim, essa população hoje, essa forma de seguro social, ela não funciona mais, não para a população de agora. Eu falo e trago dados para vocês verem aí que não é um achismo, não são vozes da minha cabeça, não. Agora, olha o que aconteceu. As taxas de natalidade despencaram. Em 2022, a média de filhos por casal no Brasil foi de apenas 1,57, nem 2 filhos por casal. Sabe o que isso significa? Que, em breve, a gente não vai ter jovens suficientes para bancar as aposentadorias futuras. E essa é uma conta que simplesmente não tem como fechar. Quer mais um dado assustador? Segundo o IBGE, a partir de 2047, a população brasileira começa a diminuir. Isso já acontece em países como Japão e Coreia do Sul. Você já imaginou um país com mais idosos do que jovens? E aí que vem a grande pergunta: quem vai sustentar a sua aposentadoria, a previdência? O buraco ele é ainda mais embaixo, porque além do problema demográfico, tem a má gestão do dinheiro. O governo, ao longo dos anos, desviou recursos da previdência para cobrir déficits em outras áreas. E aí, mesmo com tantas reformas, o rombo da previdência continua sendo cada vez maior. Em 2024, a previsão é de um déficit de mais de 326 bilhões com B de reais. Trocando em miúdos, nós precisaríamos ter na conta 326 bilhões de reais para bancar os aposentados em 2024 e a gente não tem. Se a gente olhar para o mundo, vários países já estão lidando com crises previdenciárias do mesmo tipo que a nossa. Na França, por exemplo, houve protestos gigantescos contra o aumento da idade de aposentadoria, porque uma saída do governo é justamente essa, dizer, olha, eu sei que você se aposentava antes com 65, mas a gente não tem dinheiro, não tem como te aposentar com essa idade, então agora você só pode se aposentar com 70 anos. E as pessoas vão ficando horrorizadas de fato e acabam saindo às ruas aí para protestar. Agora me diz uma coisa, você se imagina com 65 anos indo pra rua protestar
pela tua aposentadoria? Você tem noção do que eu tô te falando aqui? A minha mãe tem essa idade, graças a Deus ela não depende de aposentadoria, mas eu fico imaginando a minha mãe tendo que ir às ruas, em um momento que ela teria que ter paz, teria que apenas descansar e desfrutar da vida dela. Eu, assim, não conseguiria dormir só de pensar nisso, se isso tivesse que acontecer. No Chile, o modelo de previdência baseado em capitalização também tem enfrentado desafios sérios. E no Brasil? No Brasil, se não houver mudanças drásticas, cada vez mais a gente vai ter que trabalhar por mais tempo e pagar mais imposto para sustentar um sistema que já está no vermelho. Fatos são fatos. E você deve estar se perguntando agora, mas Elisiane, o que eu posso fazer em relação a isso? Eu já entendi, ficou claro como água a sua explicação sobre o problema. Agora me dá uma solução. Resposta simples, tá? Não conte apenas com o INSS, tá? Minhas águias, inclusive, já sabem que eu adaptei essa sigla para isso nunca será suficiente. E agora você também já sabe por quê. Então, você precisa urgentemente criar a sua própria estratégia de aposentadoria. Exatamente isso. Águia, aceita isso. Se Deus quiser, nós vamos viver muito, e já a gente vai estar bem menos produtivo do que agora, e é o ciclo natural da vida. E é hoje que a gente precisa se preocupar em construir um futuro melhor pro amanhã. Eu vou te dar algumas opções que podem te ajudar com esse novo desafio, tá? Primeira delas, previdência privada. Essa primeira opção aqui pode te ajudar, porém, tenho bastante ressalva em relação a ela, tá? Existem planos que podem complementar a sua aposentadoria, mas precisa tomar muito cuidado na hora de escolher. Então, toma cuidado principalmente com as taxas, com rentabilidade. Tem muita previdência aí que não tá batendo nem o 100% do CDI, que é um piso, um rendimento mínimo ao ano para as condições que a gente tem atualmente aí de rentabilidade. Eu prefiro te dizer para ter uma carteira previdenciária, que é diferente de um plano de previdência complementar lá do bancão. Essa carteira, ela seria sua geradora de renda, ou seja, ela geraria dividendos que lá na frente vão te permitir complementar a sua aposentadoria. E essa dica da carteira previdenciária tá ligada muito a essa dica 2 que eu vou te dar agora, que são os investimentos, a bolsa de valores, os fundos imobiliários e até investimentos internacionais. Tudo isso pode te garantir uma renda futura através da distribuição de lucro, dos dividendos, no caso dos fundos imobiliários, do aluguel, que vem lá dos FIIs, dos imóveis e tudo mais. E aqui no canal eu dou inclusive muitas dicas de como você pode começar a investir de forma segura, é claro, e isso vai te ajudando a ficar mais tranquilo aí no futuro com essa carteira previdenciária que é sua, e não do governo ou de outra pessoa que já está aposentada, enfim, como acontece hoje com o INSS. Para você não perder essas dicas, já se inscreve no canal, ativa as notificações e aí você não vai perder nada, combinado? Outra dica é o empreendedorismo. Não precisa largar seu emprego hoje não, mas é uma ideia válida criar outras fontes de renda, porque isso pode ser uma excelente estratégia para o longo prazo, tá? Vender alguma coisa, usar alguma habilidade sua para gerar mais renda e de repente é dessa renda extra que você investindo vai fazer esse dinheiro se multiplicar e gerar mais renda para você lá na frente. Mas olha que engraçado, digamos que você ganhou muito dinheiro empreendendo. Você saberia como manter esse dinheiro? Ou como multiplicar esse dinheiro? Essa pergunta nos leva à última opção, mas claro, não menos importante, que é a educação financeira. Quanto antes você aprender a administrar o seu dinheiro, melhor. Eu sempre falo aqui que a gente deveria aprender sobre dinheiro lá atrás, quando a gente era criança, em casa mesmo, na escola, desde pequenininho mesmo. Só que ainda não é tarde, tá? Aliás, antes tarde do que nunca. O melhor momento foi ontem, mas o segundo melhor momento é agora, para você estudar sobre isso e ensinar, inclusive, as pessoas que estão ao seu redor, aqueles que você ama. Você sabia que nos Estados Unidos, muitos trabalhadores investem desde cedo em contas de aposentadoria privadas ou investem de alguma forma para se preparar para o futuro? No Brasil, essa cultura, ela ainda é pouco disseminada, quase nada, né? E esse é exatamente meu propósito de vida, minha missão. Disseminar o quanto eu puder sobre educação financeira, porque é fundamental mudar essa mentalidade. E outro ponto importante é diversificar os investimentos. Então, dependendo apenas do real, por exemplo, da nossa moeda, você pode até perder poder de compra ao longo do tempo. Os ativos internacionais, como dólar, euro, enfim, podem ser estratégicos aí para proteger seu patrimônio também. Todas essas dicas que eu dei podem libertar o seu futuro de algo, uma condição que dá para qual você já está condenado, de certa forma. Então, você vai escolher quais são as melhores opções ou qual é a melhor opção para você, para o seu contexto. Agora, o importante é não depender de INSS, porque, repita comigo, isso nunca será suficiente.
Ufa, agora já tô até aliviada por compartilhar esse assunto com você, minha querida águia, ou meu querido águia, que sempre me acompanha por aqui. Agora é com você, tá? Refletir sobre o que eu disse e principalmente agir. Ó, mão na massa, colocar em prática. Se você achou esse conteúdo útil, curte o vídeo, compartilha com quem precisa saber disso também e não esquece, se inscreve no canal. Me conta aqui nos comentários, você já pensou em como vai se aposentar? Já tem tudo desenhado, planejadinho? Ou ainda não? Você já investe no seu futuro? Quero saber, tá? Como que tá por aí? Quero te conhecer melhor. Te vejo no próximo vídeo, águia, ou melhor, no próximo voo. Até lá.